Olá, meu nome é Bruna e o título do trabalho que irei apresentar é Análise da variação da temperatura e umidade relativa do ar em um transecto urbano-floresta na cidade de Manaus, no Amazonas, usando monitoramento móvel. Segundo Souza e Correia, a cidade de Manaus ela já sofre os efeitos da ilha de calor típica das grandes cidades. Então, há uma aglomeração na área urbana originada de um crescimento desordenado com planejamento urbano ineficaz. Essa é a localização onde foi feita as campanhas de monitoramento. Foi realizado um monitoramento em microescala através do transecto urbano-floresta. Foram realizadas campanhas de monitoramento utilizando uma bicicleta onde estava instalado a 2 metros um termoigrômetro para estimar a temperatura do ar a cada 1 segundo. E um GPS MAP 60CSX da Garmin para acompanhar a rota. Os mesmos eles estavam em sincronia, então as campanhas foram feitas entre as 2 e 3 horas da tarde, por ser um horário que a variação temporal é desprezível. Os meus resultados. Na primeira campanha, foi realizada no dia 30 de setembro de 2019, a diferença de temperatura entre área urbana e de florestas foi de 2,2 graus Celsius, variando a temperatura entre 32,3 graus Celsius e 34,5 graus Celsius, onde as menores temperaturas elas sempre ocorriam na área de bosque. E então a umidade relativa obteve uma diferença de 10,7%. Na segunda campanha, que foi realizada no dia 1º de outubro de 2019, a diferença da temperatura ela foi de 2,7 graus Celsius, variando entre 31,8 e 34,5 graus Celsius. A umidade relativa ela teve diferença de 14%, variando entre 52,3% a 67,1%. Conclusão: a presença de áreas verdes arrefece e umedece o ar em escala local. E a redução da umidade e aumento da temperatura do ar é resultado das propriedades radiativas e térmicas de materiais de construção que contribuem para o armazenamento de calor. O monitoramento móvel permitiu quantificar e avaliar a variação espacial da temperatura e umidade relativa do ar em escala local. Essas são as referências utilizadas no slide. Eu gostaria de agradecer ao INPA, à FAPEAM, ao Laboratório de Modelagem Climática e ao CLIAM, meu programa de pós-graduação do INPA. Obrigada, e para as mais informações, vocês podem entrar em contato por esse e-mail. Olá, meu nome é Denise Holanda Hall e o título desse trabalho é Análise da variação sazonal do perfil de temperatura do ar em uma área de alta intensidade de urbanização na cidade de Manaus. Bem, parte da atmosfera que está em contato com a superfície urbana, ela é conhecida como dossel urbano, que está dentro da subcamada rugosa, atuando em uma microescala, e é dominado pelas características da geometria urbana. Ela varia do nível do solo ao nível médio dos telhados e possui a unidade geométrica básica como sua representação. A interação da atmosfera atua interativamente com a parede e a rua. Além disso, a geometria urbana ela afeta os parâmetros radiativos, térmicos, hídricos e aerodinâmicos da superfície. Para isso, o presente estudo vai avaliar os perfis médios de temperatura do ar durante os períodos diurno e noturno nas estações secas e chuvosas, dentro dessa camada do dossel urbano. O que foi necessário é um monitoramento em torres em uma região de alta intensidade residencial, com 2 torres, a torre do dossel variando até 10 metros de altura e uma torre urbana até 30 metros de altura. As medições de temperatura foram realizadas em 2, 4, 6, 8, 10 na torre do dossel, 5, 9, 14 e 20 para a torre urbana. Foram estimados perfis médios horário tanto para a estação seca quanto para a estação chuvosa. Os resultados aqui apresentados são resultados preliminares para o ano de 2018, para o período chuvoso e o período seco. No período diurno, observa-se uma estratificação com um gradiente, uma variação vertical da temperatura do ar, variando na estação chuvosa até 6 graus, variando de 34,5 até mais ou menos 28,5.
E no período seco, essa variação vertical ficou em torno de 4,5 graus, variando de 37,5 a 33 graus. No período noturno, apresenta-se um resfriamento a partir das 8 horas local no período chuvoso e a partir das 10 horas local no período seco. No período seco, observa-se um resfriamento mais lento da superfície. Durante a madrugada, observa-se uma camada mais aquecida do ar próxima à superfície, em torno de 28,5 graus até 5 metros de altura. Já no período chuvoso, essa parte da atmosfera, que varia entre 4 metros, observa-se um maior aquecimento, em torno de 27 graus. Esse resultado mostra que a atmosfera do dossel urbano sofre maior influência da estrutura urbana e das fontes de calor antropogênico e representa dinâmica própria em escala espacial e também na escala temporal. Olá, meu nome é Denise Holanda Hall e o título desse trabalho é Análise do potencial de aplicação dos telhados verdes na mitigação dos efeitos de ilha de calor na cidade de Manaus. Bom, o crescimento urbano de Manaus ele contribui para o aquecimento do ar, característico da ilha de calor, já documentado para a cidade de Manaus, tanto no aumento da temperatura da superfície quanto no aumento da temperatura do ar. Essas regiões mais aquecidas elas já foram identificadas e acredita-se que no futuro elas vão ser mais intensificadas com os efeitos combinados das mudanças climáticas, o que se faz necessário a adoção de estratégias de redução desses impactos, estratégias de mitigação. Então, o objetivo desse trabalho é avaliar uma estratégia de mitigação via telhados verdes na redução do aquecimento do ar local. O desenho experimental adotado foram a adoção de 3 protótipos em escala reduzida, considerando uma cobertura convencional, uma telha de cerâmica, 2 telhados verdes, uma com a grama esmeralda e o VR2 com a grama amendoim. Foram monitoradas a temperatura do ar externo próximo a cada cobertura, temperatura da superfície, da camada de substrato e da laje para a telha convencional e também a temperatura do ar interno. Demais variáveis hídricas e parâmetros radiativos também foram estudados, mas são apresentados aqui apenas uma análise preliminar da temperatura e da umidade. Para um dia de céu claro, a temperatura do ar externo no período diurno apresentou maior temperatura para o telhado convencional, 38,2, enquanto os telhados verdes apresentaram temperaturas menores de 36,6 para o VR1 e 34,2 para o VR2. A umidade também no período diurno notou-se uma diferença em que o telhado convencional apresentou uma redução de 52,4 e o telhado verde de 63,7 e 60 para VR1 e VR2. A temperatura do ar interno apresentou comportamento similar entre ambas as coberturas, porém na máxima temperatura o telhado convencional foi maior, com 35,8, e o telhado verde apresentou uma redução variando de 33,8 a 34,2. Já a temperatura do substrato e da laje apresentou comportamento distinto, no período diurno, o telhado convencional apresentou máxima de 38,6, seguido dos telhados verdes, com 31,9 para o VR2 e 32,9 para o VR1. Bom, os telhados verdes apresentaram um arrefecimento do ar na magnitude de 4 a 5 graus para o VR2 e de 2 a 3 para o VR1 no período diurno. A camada do substrato nos telhados verdes atuam na redução desse armazenamento de calor, atuando como isolante térmico. Então, os telhados apresentam um potencial de mitigação de ilha de calor aplicado à cidade de Manaus. Muito obrigada. Olá, meus cumprimentos a todos os simposistas. Eu sou Aline Pasqualino, professora do Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da Unicamp e vou apresentar o trabalho intitulado por Análise Episódica da Variação Térmica Intraurbana na cidade de Limeira, São Paulo. No contexto das mudanças ambientais e climáticas, os estudos de clima urbano eles adquirem grande relevância para o planejamento urbano e ordenamento territorial. É nesse sentido que o presente estudo segue no intuito de verificar a variação térmica intraurbana na cidade de Limeira em um episódio de verão e um episódio de inverno. Foram aferidos dados de temperatura do ar em 40 pontos, em 2 pontos fixos e 38 pontos obtidos por 2 transectos móveis, que foram realizados simultaneamente com início e fim no entorno rural próximo. Os dados foram aferidos por termohigrômetros através de 30 trabalhos de campo distribuídos em um episódio de inverno,
julho de 2013, e um episódio de verão, janeiro de 2014, sendo coletados em 3 horários diários, às 9, 15 e 21 horas, durante 5 dias consecutivos para cada episódio. Na análise quantitativa, considerou-se a variação da temperatura do ar no contexto do interurbano, os padrões construtivos da cidade, a dinâmica funcional da cidade e também a variação térmica diária e interdiária temporal em associação dessa variação com os sistemas atmosféricos atuantes. Verificou-se a maior diferença térmica entre área urbana e entorno rural na ordem de 9 graus Celsius para um dia do episódio de verão, enquanto no episódio de inverno, o dia com maior diferença registrou 4,3 graus Celsius. Ambos os dias estavam sob domínio da massa tropical atlântica, sendo que a menor variação do campo térmico foi de 1,4 graus Celsius e ocorreu em um dia do episódio de inverno, sob a atuação da frente polar atlântica. Identificou-se um núcleo de maior aquecimento na porção noroeste da cidade, em ambos os episódios, cujo ponto de maiores registros corresponde à estação meteorológica, com uma variação de 14 graus a 28,7 graus Celsius no episódio de inverno e de 23,9 graus Celsius a 33,7 graus Celsius no episódio de verão. Enquanto na porção sudeste, definiu-se um núcleo de menor aquecimento, cujos registros situaram-se entre 17,7 graus Celsius e 28,4 graus Celsius durante o episódio de inverno, e entre 24,1 graus Celsius e 31,1 graus Celsius no episódio de verão. Apesar da significativa variação do campo térmico interurbano, conforme uso e ocupação do solo, ressalta-se a importância dos controles atmosféricos nos registros, fato que foi destacado tanto no episódio de verão, que se configurou mais seco que a habitualidade para a área de estudo, e resultou na maior diferença térmica entre urbano e rural sob domínio de sistemas estáveis, e a menor diferença sob a atuação frontal registrada no episódio de inverno. Olá, meu nome é Lucas Macedo e esse é o vídeo pôster do trabalho Armazenamento de Água em Telhados Verdes e sua aplicação na área urbana de Manaus. Os telhados verdes eles são uma opção ecológica para se reduzir o efeito de ilhas de calor. E esse trabalho vem a estudar a viabilidade dessa prática na cidade de Manaus, uma cidade que não tem muitos estudos sobre o fato. Eles utilizam de cobertura vegetal para cobrir as estruturas urbanas, tipo concreto e asfalto, para assim não absorverem o calor do sol. E além disso, como são compostos por plantas, oferecem o fenômeno de evapotranspiração, que é a injeção de umidade vinda do solo até a atmosfera. Essa umidade ela pode armazenar calor, sendo assim ela oferece maior conforto térmico para a região que utiliza telhados verdes. O experimento utilizou VR1 e VR2, gramínea esmeralda e amendoim, em estruturas de concreto de 1 metro quadrado e 30 centímetros de profundidade, com o experimento sendo conduzido numa área com constante contato da luz do sol. Medimos o conteúdo de umidade do solo com o sensor Robo SSMC M005, num período de 30 dias e estudando a profundidade de 5 a 10 centímetros. Como podemos ver na figura, as linhas azuis representam a precipitação e as linhas verde e laranja representam VR1 e VR2 respectivamente. VR1 apresenta uma variabilidade menor de umidade, enquanto VR2 apresenta uma alta variabilidade de evapotranspiração, da umidade vindo do estado líquido dentro do recipiente até a atmosfera. VR1 evaporou por dia 0,38 milímetros de água e VR2 0,5 milímetros de água por dia. Isso devido a VR2 possuir maior cobertura vegetal do que VR1 e tendo um solo mais poroso, que facilita a evaporação de água. Concluindo, podemos ver que os telhados verdes sim são uma opção que funciona para reduzir o calor urbano e pode potencialmente reduzir o fenômeno de ilhas de calor. Além disso, ele pode também solucionar o problema de escoamento da água na cidade, pois como as cidades são compostas por estruturas de concreto, possuem zero escoamento, os telhados verdes eles viabilizariam uma alternativa para solucionar esse problema. Agradecimentos. Este é o e-mail para contato. Muito obrigado.
Avaliação do uso e ocupação do solo de Balneário Camboriú, Santa Catarina, utilizando o MAP Biomas, apresentado por Carla Claudino. Balneário Camboriú está localizado no litoral norte de Santa Catarina e é popularmente chamado de Dubai brasileira pela mídia, tendo estudos sobre o seu desenvolvimento e urbanização escritos por Dort Bach e outros, e Piatto e Poletti. O objetivo deste estudo é mapear o processo de transformação do uso e ocupação do solo de Balneário Camboriú no período de 1985 até 2015, através de ferramentas de geoprocessamento para verificar o impacto do desenvolvimento da cidade nas classes de uso e ocupação do solo. Por conseguinte, foi realizado o download dos dados do projeto MAP Biomas Coleção 5, do bioma Mata Atlântica para o período em estudo. Posteriormente, no software ArcGIS Pro, os dados para cada ano foram extraídos utilizando como limites a delimitação do município em estudo, sendo estes rasters transformados em polígonos e suas coordenadas projetadas, de modo que as áreas pudessem ser calculadas para cada classe de uso e ocupação do solo. Neste slide estão sendo apresentados os mapas que foram gerados neste estudo. Como resultado, foi obtido que em todos os anos, as classes de uso e ocupação do solo com maior porcentagem foram formação florestal, mosaico de agricultura e pastagem e infraestrutura urbana, com a formação florestal mantendo-se em torno de 50% em todos os anos, com declínio observado a partir de 2005. Já a infraestrutura urbana passou de 14,61% do território em 1985 para 38,01% do território em 2015, ou seja, além da construção de prédios mais altos, aumentou a largura da mancha urbana. Como conclusão, tem-se que os dados do MAP Bioma são úteis, mas recomenda-se a elaboração de uma classificação supervisionada para melhor detalhamento. Também recomenda-se o monitoramento das obras de infraestrutura realizadas pelo poder público e os efeitos do desenvolvimento da cidade no clima. Muito obrigada por ter assistido a esta apresentação. Olá, o meu nome é Brenda e esse é o trabalho intitulado como Classificação de Neblinas e Nevoeiros do Inverno de 2007 na cidade de São Paulo. Neblinas e nevoeiros são fenômenos atmosféricos que se formam próximo ou junto à superfície terrestre e são constituídos de gotículas de água ou cristais de gelo. Eles reduzem a visibilidade horizontal a menos de 1 km no caso do nevoeiro e a mais de 1 km no caso da neblina. Assim, o objetivo do trabalho apresentado aqui é classificar os tipos de neblinas e nevoeiros registrados na Estação Meteorológica do IAG no inverno de 2007. Para isso, foram utilizados os dados dessa estação no período de 1981 a 2015. O período de observação nessa estação ocorre entre as 7 e 24 horas local, e esses são os critérios utilizados para a identificação desses fenômenos nessa estação. Foram utilizados também dados de radiosondas, metário e reanálise. Assim, foram observados que esses fenômenos são mais frequentes no período do inverno, meses com menores temperaturas, favorecendo a ocorrência desses fenômenos. Nessa série, os anos que registraram o maior número de dias com registro de neblinas e nevoeiros no inverno foram 1981 e 2007. Assim, o inverno de 2007 foi selecionado para um estudo mais detalhado. Neste, então, tivemos 43 dias com esses fenômenos, um total de 49 casos, a maioria iniciados pela manhã. Dentre esses, houveram 21 advectivos e 28 radiativos. Para analisar melhor a formação e a evolução desses nevoeiros, foram escolhidos alguns casos para estudo. No dia 2 de julho, então, a partir das 18 horas, foi registrado neblina, que mudou de intensidade até as 24, e no dia 3 foi registrado neblina das 7 às 8 horas local. No aeroporto de Congonhas, foi registrado neblina durante a madrugada. Sendo assim, o evento foi único, persistindo por 14 horas. A passagem de uma frente fria sobre a região de São Paulo ocorreu no dia 28 de junho, e a alta pós-frontal permaneceu na região durante os dias seguintes, juntando-se ao ASAS por volta do dia 2 de julho. Nas observações da seção meteorológica do IAG, no dia 2, a neblina deu início. Foi marcado com queda de temperatura e aumento da umidade relativa específica. No dia 3, não foi observada nenhuma nuvem nem ventos.
A radiação do dia 3 mostrou intensificação da inversão de temperatura entre as 3 e 15 horas local. Os campos do ERA 5 mostraram, então, a circulação da brisa marítima, que atingiu o centro da região metropolitana de São Paulo por volta das 16 horas local. Portanto, este fenômeno foi classificado como nevoeiro radiativo, tendo injeção de umidade pela brisa marítima no dia anterior, com posterior perda radiativa devido à falta de nebulosidade e ventos calmos associados ao asas. Portanto, a conclusão desse trabalho é que os fenômenos são mais frequentes durante o inverno e as situações sinóticas que favoreceram foram o asas e alta pós-frontal. As situações de mesoscalas que favoreceram esses fenômenos foram a brisa marítima. No estudo de caso do dia 2, ele teve a presença do asas e teve a contribuição da brisa marítima. Esses são os nossos agradecimentos. Obrigada pela atenção. Olá, eu sou Elisânia Machado de Souza, aluna de graduação em Meteorologia na Universidade Federal de Santa Maria. Irei apresentar um trabalho intitulado como Climatologia Preliminar das Condições Meteorológicas associadas à observação astronômica noturna. A observação astronômica noturna depende essencialmente da iluminação artificial e das condições meteorológicas. Neste trabalho, iremos focar nesse segundo item. Variáveis como vento, temperatura, umidade e nebulosidade podem dificultar a observação astronômica, mesmo utilizando-se de equipamentos profissionais. A figura abaixo mostra um exemplo de difração causado pelo movimento do ar. O objetivo desse trabalho é realizar um estudo climatológico das variáveis meteorológicas que podem dificultar a observação astronômica noturna. Analisamos 2 geossítios localizados no Geoparque Caçapava, em Caçapava do Sul. Um é o Passo do Megatério e o outro é a Toca das Carretas. Este estudo vai nos permitir verificar se o Geoparque apresenta condições meteorológicas apropriadas para se candidatar a uma certificação internacional de céu limpo ou escuro. Utilizamos dados de reanálise do ERA 5 para variáveis em 2 dimensões para a década, iniciando em 2010. Agora vamos analisar as figuras onde as linhas pretas representam a topografia do ERA 5 e os círculos são os geossítios Passo do Megatério em vermelho, Toca das Carretas em azul e Santa Maria em preto. Vemos que a umidade específica a 2 metros é de aproximadamente 10,7 gramas por quilograma para os 2 geossítios. Já em Santa Maria é levemente maior, uns 11,3 gramas por quilograma. Lembrando que quanto maior o conteúdo de umidade, maior é a possibilidade de condensação nas lentes do instrumento de observação. A umidade relativa a 2 metros é de aproximadamente 78% no Passo do Megatério e em Santa Maria e 77% na Toca das Carretas. Lembrando que quanto menor a umidade relativa, menor a possibilidade de ocorrência de nevoeiro, comprometendo fortemente a visibilidade. A água precipitável encontra-se em torno de 24,5 mm no Passo do Megatério e em 25 mm na Toca das Carretas, cujos valores são inferiores em comparação ao observado em Santa Maria, que é de 27 mm. Lembrando que quanto menor o valor dessa variável, melhor é a nitidez da imagem vista pelo instrumento de observação. A fração de nuvens foi de 0,53 a 0,54 para ambos os geossítios e em Santa Maria. A presença de nebulosidade impede totalmente a observação no espectro visível. Por fim, a magnitude do vento a 10 metros se mostrou abaixo dos 4 metros por segundo em ambos os geossítios e abaixo de 3 metros por segundo para Santa Maria. Quanto maior a velocidade do vento, maior a vibração do instrumento de observação, mas ao mesmo tempo contribui para uma menor possibilidade de formação de nevoeiro. Logo, podemos concluir que os geossítios apresentam melhor condição para a observação astronômica noturna do que em Santa Maria quando consideramos variáveis relacionadas à água. Mas em termos de velocidade do ar, Santa Maria é mais indicada do que os geossítios. Muito obrigada pela atenção. Olá, sou Giovanni Calderoni Statonato e junto com a Andrea Cardoso e a Cláudia Boia desenvolvemos o trabalho na UFABC com o título Concentração de ozônio troposférico na região do Parque Ibirapuera e as relações com a temperatura e a precipitação. Introduzindo o tema, nossa área de estudo é o Parque do Ibirapuera, um dos mais importantes parques da cidade de São Paulo, com maior número de visitantes por dia, um dos maiores da América Latina, aliás. A pergunta que vem à tona é qual é a qualidade do ar que todos esses visitantes do parque respiram todos os dias, principalmente em relação ao ozônio troposférico, que é um dos poluentes mais agressivos à saúde humana. Então, dentro desse cenário, nosso objetivo foi analisar a concentração de ozônio na troposfera da região do Parque Ibirapuera e como ela relaciona-se com variáveis de temperatura e de precipitação ao longo dos últimos 30 anos. Para isso, coletamos dados históricos de precipitação e de temperatura do IAG da USP e dados de concentração de ozônio dentro da estação meteorológica que fica no próprio Parque do Ibirapuera, pelo Sistema de Qualidade do Ar da CETESB.
avaliamos a variabilidade interanual de precipitação, temperatura e as ultrapassagens de ozônio, ultrapassagens do padrão de qualidade do ar para o poluente ozônio. Usamos o método dos quantis e também cálculo de correlação entre as variáveis. De forma sucinta, alguns dos resultados principais que encontramos foi uma forte correlação histórica entre a temperatura máxima observada ao longo dos anos e as ultrapassagens anuais de qualidade do ar e do ozônio. Pelo método dos quantis, foi encontrada uma relação clara e evidente entre essas variáveis, que é a temperatura e as ultrapassagens de ozônio, principalmente nos recortes feitos por estações do ano. Já em relação à variável precipitação, verificou-se uma fraca correlação dela, a precipitação, com as ultrapassagens de ozônio. Isso de modo geral, ou seja, em termos anuais. Porém, ao se fazer a avaliação das estações do ano mais quentes, isto é, a primavera e o verão, foi possível observar uma maior relação dessas variáveis, principalmente em alguns anos específicos, o que nos permitiu concluir que a temperatura apresentou fortes relações com as ultrapassagens do padrão de qualidade do ar para o poluente ozônio. Já a precipitação apenas foi observada essa relação em períodos específicos das análises feitas. Muito obrigado pela atenção. Meu nome é Silvânia e a nossa pesquisa foi sobre a degradação ambiental no estado de Alagoas e sua relação com os casos de dengue nos anos de 2000 e 2015. Teve como objetivo relacionar a degradação ambiental com os casos de dengue no estado de Alagoas via índice EVI e NDVI para os anos de 2000 e 2015. E a metodologia, os dados de dengue foi tirado do Ministério da Saúde pelo sistema DataSUS e o índice de vegetação NDVI e EVI do produto MODE 13Q1 para os anos de 2000 e 2015 via mapeamento e as formulações matemáticas e os procedimentos de geoprocessamento foi tirado de Santiago et al. 2019 e Correia Filho et al. 2019. Como resultado, observa-se claramente que houve uma diminuição acentuada na vegetação existente no estado de Alagoas, se comparado os anos de 2000, figura A, com 2015, figura B, onde houve uma diminuição de 0,29% para 0,18% a tonalidade azul, de 0,36% para 0,29% na tonalidade vermelho, de 39,13% para 32,10% na tonalidade verde claro, de 35,40% para 10,41% na tonalidade verde, e de 3,61% para 1,20% na tonalidade verde escuro. E um aumento de 0,75% para 12,12% na tonalidade laranja, e um aumento de 20,45% para 43,70% na tonalidade amarelo. E o índice NDVI, observa-se que houve mudança significativa no uso e ocupação do solo no estado de Alagoas, comparado aos anos de 2015, figura B com 2000, na figura A, onde houve uma diminuição de 63,6% para 31,8% na vegetação abundante, e um aumento de 34,2% para 60,7% na vegetação esparsa, na tonalidade amarelo, e um aumento de 1% para 6,3% na tonalidade vermelha, que é terra estéril construído. De acordo com dados do DataSUS, houve um aumento no número de casos de dengue em 2015, se comparado com 2000, onde, com esse desmatamento da vegetação, o crescimento da agricultura e a expansão das cidades, houve um aumento no número de mosquitos que se afastaram do seu habitat natural e migraram para as cidades, adquirindo, assim, hábitos urbanos e condições favoráveis para a sua reprodução, infectando a população ali residente. Conclusão, ambos os índices de vegetação mostram que há, de fato, uma degradação ambiental no estado de Alagoas, nos anos inicial e final da série temporal de casos notificados de dengue e que merece atenção por parte dos gestores públicos em adotar políticas de mitigação. Obrigada pela atenção. Desempenho em alta resolução do modelo WRF-Chem na bacia amazônica, impacto das emissões antropogênicas. Este trabalho foi desenvolvido por mim, André Reis, e pelo meu orientador, Dr. Dirceu Hertz. Sou aluno de doutorado do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É avaliar de forma preliminar o desempenho do modelo WRF-Chem na região metropolitana de Manaus. Aqui nós temos uma ilustração, né, das massas de ar com características praticamente intocadas na região do site Ato. Essas massas interagem com a poluição de Manaus
e segue em direção a Manacapuru, onde os processos químicos são alterados. Esse ambiente único, esse laboratório único, permite estudar, né, o efeito dos aerossóis no sistema climático. E o nosso objetivo é construir um esquema de modelagem capaz de guiar experimentos de campo, como, por exemplo, o experimento CAF, que deve acontecer no início do ano de 2023. Desenvolvemos este trabalho utilizando o modelo WRF-Chem, com 3 grades alinhadas de 25, 5 e 1 km, e comparamos os resultados com os dados do experimento GOAGUA. As observações mostram diferenças nas concentrações de partículas nas regiões downwind e upwind, como mostrado na figura. Nós dividimos a região em quadrantes, verificamos a direção predominante do vento e mostramos que existe essa diferença entre o quadrante Q1 e Q3, ou seja, entre a região próxima ao site Ato e a região de Manacapuru. Na região de Manacapuru, os aerossóis ainda possuem diâmetros relativamente menores, da ordem menor do que 90 nanômetros. A comparação entre os dados observados e simulados se mostra bastante promissora. Aqui nós apresentamos a variação temporal de temperatura, umidade relativa e intensidade do vento. E também comparamos a variação vertical, utilizando dados de radiosondagem. Para ambos os casos, né, tanto a variação temporal como na vertical, os resultados foram bastante promissores. As concentrações químicas são bastante prejudicadas pelo inventário de emissão, como observados nos painéis superiores A e B, onde nós observamos a variação espacial da concentração de NOx, diferente dos dados observados, que são as 4 figuras na parte inferior, que mostram a concentração de NO e NOx, onde na região downwind a concentração é relativamente maior, né, o que não é observado nos resultados do modelo. Essa é uma limitação do inventário de emissão. Concluímos que a região metropolitana de Manaus contribui para a formação de aerossol na região downwind. O modelo foi eficiente em representar as emissões meteorológicas, entretanto, as concentrações químicas foram prejudicadas pelo inventário de emissão. O desenvolvimento da modelagem em alta resolução se mostra uma ferramenta importante na avaliação do impacto do aerossol e também no direcionamento de estudos futuros, como o projeto CAF. Para trabalhos futuros, né, é proposto a melhoria do inventário de emissão com a utilização de um inventário regional. Olá, meu nome é Ariane e irei apresentar o trabalho intitulado Geotecnologias aplicadas às ciências ambientais. A presente pesquisa também conta com a autoria dos discentes Everton e Maria Eduarda e das docentes Juliana e Andréa, todos pertencentes ao quadro da Universidade Federal de Pelotas. O presente trabalho é dividido em introdução, metodologias, resultados e conclusão. As geotecnologias são imprescindíveis para as áreas de estudo, visto a realidade de consumo de recursos naturais finitos e ocupação desonerada de territórios. O nível de degradação da floresta amazônica vem sendo agravado devido a incêndios florestais, desmatamento e extração de madeira. Em razão dessas alterações no ambiente da região, tornou-se essencial o monitoramento local através de sensoriamento remoto, então houve a criação dos projetos PRODES e DETER realizados pelo INPE. No Brasil, esse tipo de cultura cartográfica ainda não é largamente utilizada e isso ocorre por haver pouco conhecimento de suas aplicações por parte da população. As revistas científicas e livros produzidos dentro da universidade possuem um papel importante na missão de difundir conhecimento para toda a população. O presente trabalho tem como intuito propagar o conhecimento referente às geotecnologias através do estudo de caso intitulado Análise Temporal do Desmatamento das Florestas da Amazônia Legal e Cerrado durante o período de 2000 a 2020, que será encontrado no livro Geotecnologias aplicadas às Ciências Ambientais, bem como difundir com as pesquisas apresentadas nesse livro, que abordam a importância do uso das geotecnologias para a área ambiental. Docentes e discentes colaboradores do laboratório LGEA do CENG, localizado na UFPEL, criaram um livro digital intitulado Geotecnologias aplicadas às ciências ambientais. E lá são encontrados estudos que abordam as distintas áreas onde as geotecnologias podem ser aplicadas. No e-book Fonseca e Colaboradores 2021, faz uma pesquisa da análise temporal do desmatamento das florestas da Amazônia Legal e Cerrado durante o período de 2000 a 2020. Ela usa dados geoespaciais oriundos do PRODES e DETER e também faz uso do Google Earth e do QGIS. Fonseca e colaboradores chegaram a alguns resultados, e um deles foi que, no período de 1996 até 2020, o Pará foi o estado que teve a maior área desmatada da Amazônia Legal, totalizando 100 mil km².
Com esse exemplo de estudo presente no e-book, assim como os demais, conclui-se a importância do uso das geotecnologias para a gestão e planejamento da área ambiental. Agradecer ao PIBIC FAPERGS PBA Extensão pelo apoio financeiro concedido à Universidade Federal de Pelotas, a professora Juliana Leandro, organizadora do livro e responsável pelo LGEA, e a professora Andréa Souza de Castro e os demais autores dessa obra. Olá, esse trabalho é sobre ilhas de calor urbanas em Florianópolis a partir de imagens de satélites de alta resolução espacial, de autoria de Natasha Pires Ramos e Renato Ramos da Silva, do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Dados de temperatura têm mostrado uma tendência de aquecimento global que ocorre principalmente em regiões continentais. A figura ao lado mostra que a temperatura em Florianópolis aumentou cerca de 1,5 graus Celsius desde 1960. Isso propicia a formação de ilhas de calor urbanas, que são regiões dos municípios onde a temperatura se mostra bem maior do que em áreas mais afastadas desses centros de urbanização. Isso se dá principalmente pela diferença de tipo de superfície de tais regiões. A gente pode observar na figura que a temperatura de superfície em um centro urbano é muito maior que a temperatura do ar. O objetivo desse estudo foi identificar as ilhas de calor e potenciais hotspots na região da cidade de Florianópolis, baseados nos dados de alta resolução dos satélites da série Landsat. A área geográfica abrangida para esse estudo foi o município de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, nas regiões centrais, periféricas e continentais. Dados de sensoriamento remoto da série dos satélites Landsat foram explorados para identificar a formação das ilhas de calor. Para o cálculo da temperatura de superfície, foi usado o algoritmo Statistical Mono-Window, fornecido pelo satélite de monitoramento climático CMSAF, com umas imagens de resolução espacial de 30 metros e foram usadas para estimar a temperatura de superfície para o período entre 1990 a 2020. Inicialmente, foram analisados mapas de temperatura da superfície dos meses mais quentes para a região da Grande Florianópolis. A gente pode observar aqui um mapa do dia 7 de janeiro de 2020. A gente nota que essas áreas mais quentes se encontram na porção continental do município. E também a gente pode observar potenciais hotspots na região central de Florianópolis, que correspondem ao Instituto Federal de Santa Catarina e ao Terminal Rodoviário de Florianópolis. A figura, ela apresenta a temperatura estimada de superfície na localidade do Instituto Federal, desde 1990 até 2022, mostrando também uma capacidade estimativa dos satélites Landsat. Um exemplo de análise que foi feita foi comparar um ponto periférico no bairro Lagoa da Conceição com um ponto central do Instituto Federal de Santa Catarina. A gente notou a diferença de temperatura de superfície bastante alta, no Instituto Federal na casa dos 40 graus Celsius, enquanto no ponto periférico de Florianópolis entre 24 e 28 graus Celsius para o ano de 2020. Os resultados mostraram que as imagens Landsat podem ser uma fonte importante para detectar regiões de temperaturas mais quentes nas áreas urbanas, sendo que a região continental apresenta bastante dessas áreas mais quentes, podendo chegar a 40 graus Celsius nos períodos de verão. Na região central do município, nós temos também potenciais hotspots que correspondem ao Instituto Federal e ao Terminal Rodoviário de Florianópolis. E esses resultados preliminares mostram que as estimativas da temperatura de superfície por satélite permitem obter campos de alta resolução para regiões urbanas e que seu monitoramento poderá dar subsídios importantes em políticas públicas em tais regiões. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Luiz Felipe Machado Faria de Souza, estou junto com Railane Silva de Souza e os professores Lino Augusto Sander de Carvalho e José Ricardo de Almeida França, onde viemos representar o Laboratório de Análise de Satélites Ambientais, o LASA, do Departamento de Meteorologia da UFRJ. E é com enorme prazer que venho apresentar a vocês o trabalho intitulado como Índice de Temperatura e Umidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, demonstrando as consequências dessa relação entre temperatura e umidade no corpo humano, gerando diferentes níveis de desconforto. E para obter esse índice, utilizamos dados de temperatura da superfície dos sensores MODIS, terra e água, em diferentes horários ao longo do dia, em que esses valores de temperatura da superfície são convertidos para a temperatura do ar, por meio de ajuste linear. E usamos também dados de temperatura do ponto de orvalho, do produto de reanálise ERA5, que junto com a temperatura do ar, calcula-se a umidade relativa e, posteriormente, obtemos o índice de temperatura e umidade, onde classificamos este índice em diferentes níveis de desconforto humano, variando de temperaturas mais baixas para temperaturas mais altas. E então, produzimos mapas sazonais para toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde observamos
que o desconforto é maior, sobretudo nas áreas de maior densidade urbana, demonstrando os efeitos das ilhas de calor. Então é isso, pessoal. Quer saber mais sobre os resultados? Ficou curioso? Vem assistir o nosso trabalho. Espero vocês no dia da apresentação. Um grande abraço. Essa pesquisa se baseou no levantamento de dados para buscar a melhor metodologia de avaliação do impacto ambiental na implantação e operação de empreendimentos imobiliários, como loteamentos, condomínios de lotes e bairros planejados. Para isso, foi preciso buscar a relação do uso do solo com os dados climáticos de uma determinada região. A região de estudo definida contempla 23 municípios litorâneos, que também compõem as regiões metropolitanas do Vale do Itapocu, Foz do Rio, Itajaí-Açu e Florianópolis. Então, primeiramente, foi elaborado o mapa do uso do solo dessas regiões, através das imagens do satélite Sentinel-2, do dia 30 de 12 de 2020, foram utilizados o software QGIS com o plugin SCP para automatizar essa classificação, é uma classificação supervisionada, e posteriormente foi realizada a revisão e os ajustes. Para esse uso do solo foram definidas 5 classes: a hidrografia, que são todos os corpos d'água, naturais ou artificiais, a vegetação, de estágio médio a avançado, com predomínio de espécies nativas, áreas urbanas consolidadas, com ou sem equipamentos públicos, faixas de areia de praias, dunas e solos expostos, com predomínio de características arenosas, e áreas com intervenção. São aquelas áreas que já sofreram algum tipo de intervenção antrópica, seja produção rural, supressão de vegetação ou mineração. Os resultados desse processo geraram 3 mapas, que foi dividido em norte, central e sul. Então, aqui no mapa da região norte, nós possuímos a legenda, em que demonstra as classes do solo já pré-definidas. Do lado direito, o mapa elaborado, confeccionado pelo software QGIS. Assim para a região central e assim para a região sul. Os dados climáticos utilizados foram extraídos através dos modelos do IPCC para uma caracterização dos cenários presente e futuro, e que demonstrou a necessidade de incluir nos estudos dos processos de licenciamento ambiental o balanço de energia, especialmente em empreendimentos que causem uma mudança significativa do uso do solo. Agradeço pela participação. Olá, o meu nome é Nelly Grio Guzmán e o trabalho que eu lhes apresento propõe adaptações ao ERMOD, o modelo de dispersão de poluentes atmosféricos, para poder ser usado com dados públicos brasileiros. O ERMOD se auxilia em alguns pré-processadores e um pós-processador. O pré-processador AirSurface é o encarregado de calcular os valores característicos da superfície para a entrada no AirMap. Para ser executado, ele precisa de, no mínimo, um arquivo de cobertura de uso do solo no formato oferecido pelo governo dos Estados Unidos, formato que é diferente do oferecido no Brasil. Por isso, a necessidade de gerar um programa que consiga substituir as informações geradas por esse pré-processador. Então, criamos o Data Surface, uma ferramenta que usa os dados de uso e cobertura do solo, que são encontrados no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e gera um arquivo de saída que pode ser substituído pelo gerado pelo AirSurface. Para a execução do nosso programa, só precisaremos de um arquivo de entrada com algumas informações, como o tipo de uso do solo para cada setor ao redor da fonte que deseja ser modelada pelo ERMOD. Com essas informações, obtemos um arquivo de saída com os valores de albedo, razão de Baldwin e comprimento de rugosidade da superfície para cada setor e cada estação, no caso que está sendo mostrado aqui, onde a frequência definida foi a estacional. O pré-processador AirMap é o encarregado de gerar arquivos com os dados da altitude e uma escala da altura da colina para cada ponto receptor e fonte, porque para aplicações que envolvem terrenos elevados, o ERMOD requer dessas informações.
Para ser executado, precisa de dados de terreno em um formato diferente oferecido pelo governo do Brasil. Daí a necessidade de criar um programa que conseguisse gerar os mesmos resultados que o RMAP, mas usando os dados públicos disponibilizados no Brasil. Então criamos o DataMap, que usa os dados de elevação de terreno que podem ser encontrados no site Topodata, que é o banco de dados geomorfométricos do Brasil, e consegue obter um arquivo de saída que pode ser substituído pelo gerado pelo RMAP. Para a execução do nosso programa, precisamos dos valores de elevação de terreno para a região que será modelada no formato GeoTIFF e um arquivo de entrada com informações referentes à configuração do DataMap. Para este exemplo, foi definida uma fonte pontual no campus do Instituto Politécnico da UERJ, em Nova Friburgo, e uma grade cartesiana quadrada de receptores. Com essas informações foram geradas pelo DataMap 2 arquivos de saída, um com os valores de elevação e escala da altura da colina para cada ponto receptor e outro arquivo com o valor de elevação da fonte definida. Concluindo, com este trabalho foram criados 2 programas, o DataSurface e o DataMap. Os resultados obtidos pelos 2 programas foram conferidos e confirmados, concluindo que podem ser usados como substitutos dos resultados do Surface e o DataMap. Muito obrigada! Boa tarde, meu nome é Sergio Ibarra e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Modelo VEIN para estimar emissões veiculares no Brasil. Agradeço ao Sinclair, ao professor Eduardo Landulfo e Maria de Fátima. As cidades brasileiras e as regiões urbanas têm alto congestionamento em diferentes partes do mundo. Como exemplo, vemos aqui a estação do metrô Tatuapé com alto congestionamento e um intenso sistema precipitante. O VEIN é um pacote de R com subrutinas em Fortran otimizado com OpenMP, o que permite um rápido processamento. Além disso, ele importa funções do SF para geoprocessamento, DataTable para ainda mais rápido processamento. Ele importa funções do Red Excel para ler arquivos de Excel e ggplot2 para plotar. Importa CPT City para fazer que tem mais de 7.000 paletas de cores e finalmente o Export para mudar os formatos das emissões. O motivo principal pelo qual estou apresentando este trabalho é para mostrar de que os projetos do VEIN estão desenhados para pessoas que não sabem R, o que permite uma fácil utilização. Só precisa mudar o arquivo de configuração de inventory que está em Excel. Aqui vemos um exemplo rápido, vocês podem ingressar na página web do VEIN. Mas vamos ver aí, importante es que otra cosa que también es muy importante, que ele incluye 126 especies de compostos orgánicos voláteis para as configurações de processos emissores e combustíveis usados no Brasil. Como exemplo, veamos as emissões horárias de São Paulo para o mês de março de 2020, onde dá para ver o efeito do lockdown diminuindo as emissões no final do mês. Também temos projetos para São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui podem ver de que o verde significa que está rodando em GitHub. Em Curitiba também temos um projeto. Aqui temos emissões numa grade em gramas por quilômetro quadrado por hora, em 500 metros. E também temos outros projetos para Amazonas de emissões a nível da rua. Ou seja, tem muitos tipos de projetos. Aqui tem algumas referências e finalmente eu gostaria de agradecer a todo mundo e convidá-los ao curso que do VEIN que vou dar no Congresso CASAP, final de mês. Muito obrigado!